de Santa Maria de Jetibá. Já foi o tempo em que a mulher era vista como sexo frágil. Hoje, somos guerreiras no mercado de trabalho, rainhas no lar, sedutoras na intimidade. Por todas essas razões, nós merecemos um espaço todo nosso. Entra no ar a partir de agora, Papo de Mulher. Aqui você tem voz, aqui você tem vez. Os nossos parceiros são Laboratório Vila Rica, Dr. Antônio Valentim Sâncio, urologista Dr. Rômulo Santos, doutora Sidneia Aparecida Galo, angiologista Dr. Edmar Pereira Olímpio, Loja Campeão, Imafar Farmácia de Manipulação, Patrícia Canal Estética, Restaurante Bom Apetite na Vila Nova, doutora Thaís Silveira, especialista em saúde mental, AK Consultório. Boa tarde para você em sintonia com a Pomerana FM. Você sabe, todas as terças e quintas-feiras aqui na 98,5 Papo de Mulher cheinho, recheado de informações para você. E a gente sabe que as mulheres sofrem muito com as oscilações hormonais. Mas será que o problema com os hormônios é problema também dos homens? Hoje nós conversamos com o urologista Dr. Rômulo Tavares sobre os hormônios masculinos. Boa tarde, Dr. Rômulo. Boa tarde, Marcinete. Boa tarde, ouvintes da Rádio Pomerana. Bem, Rômulo, homens também sofrem com os hormônios? Suas oscilações? Os hormônios hoje estão muito em voga, né, em tratamento e tudo, e realmente os homens sofrem muito com hormônio. Existe uma possibilidade do homem começar a reduzir a produção de um hormônio chamado testosterona, que vai acabar acarretando uma perda de qualidade para esses homens, né? E quais os principais hormônios masculinos, além da testosterona? Bom, a gente tem 3 hormônios muito comuns no homem, né, que é a testosterona, o FSH e o LH. Esses outros 2 hormônios, eles também servem para poder fazer com que o homem produza testosterona e ao mesmo tempo produza o espermatozoide, né? Então eles são hormônios que direcionam a parte sexual e de libido do homem, né? Uhum. E você falou do FSH e LH, e qual o papel da testosterona, então? Bom, a testosterona é o hormônio masculino que vai fazer com que o paciente tenha a cabeça de um homem, na verdade, né? Então é a que dá maior ganho muscular para o homem, maior força, maior resistência, auxilia na libido, mantém a questão de pressão, de diabetes, né? Então é um hormônio que a gente chama de hormônio anabólico, né? Faz com que o homem tenha maior produção de massa muscular, maior resistência, maior força. Ele que também dá fisionomia de pelos, por exemplo, essas coisas todas? Exato. Quando uma pessoa usa uma testosterona, né, ou uma mulher, ou até o homem acaba usando de forma indiscriminada, você acaba tendo uma quantidade maior de pelos, maior quantidade de espinhas, né, porque você acaba tendo uma produção maior de gordura pela pele. E dá a questão da voz, né, na mulher. Se a mulher usa testosterona, ela acaba tendo uma voz mais grave, né, mais masculinizada. E qual a idade onde há o pico de hormônios no homem? Bom, geralmente o homem ele começa a ter a produção do hormônio a partir do estirão de crescimento, né? Naquela fase da adolescência, pré-adolescência, 14, 16 anos, começa a aumentar a produção de testosterona e acaba tendo um pico de testosterona na fase dentre os 20 a 25 anos, é o maior pico de testosterona do homem. A testosterona, ela oscila em alguns momentos do dia também. Então, quando o homem
não tem um sono ou um ciclo circadiano, né, quer saber dormir à noite e ficar acordado durante o dia, ele tem essa oscilação da testosterona. Então ela tem um pico também diário de madrugada, geralmente das 5 às 7 horas da manhã. E é nesse horário que é o mais importante, assim, quando a gente pede algum exame para poder dosar a testosterona, o ideal é que o homem faça essa dosagem nesse horário. Bem, se existe um pico, né, uma fase de muito crescimento dos hormônios masculinos, também existe a fase do declínio. Quando ela acontece? Então, esse declínio começa a partir dos 35 anos. Na verdade, não que é um declínio. Quando a gente atinge um pico, ele vai se reduzindo. Então, a partir dos 35 anos, começa a reduzir em quantidade maior. E aí essa redução pode ser, né, chega um momento que a testosterona está muito baixa. Geralmente, essa testosterona está mais baixa na idade dos 45 a 50 anos. Não são todos homens que acontece isso, né? Isso acontece em alguns pacientes do sexo masculino, mas hoje em dia, como você tem uma segurança maior de reposição e tudo, você está tendo um costume maior de fazer a reposição hormonal nessa idade. Então, geralmente, a idade de 45 a 50 anos é a idade que mais a gente vê a queda da testosterona, mesmo com sintomas, né? Sim. Nas mulheres é sabido que quando, na falta de estrogênio, surgem aqueles calorões na menopausa e outras consequências. E nos homens, esse declínio também traz consequências? Quais são elas? Traz muito. Então, assim, o homem pode evoluir para um quadro depressivo, né? São homens meio indispostos, desanimados. Existe uma queda da libido, né? Que é aquela questão do paciente não ter mais vontade, não ter prazer durante o ato sexual. Mas não é só isso, né? A testosterona não pode levar em consideração só a parte sexual. Ela está relacionada também a uma melhora no ganho de massa muscular, né? O paciente com a testosterona baixa, ele tem uma chance maior de engordar, tem disposição para fazer as atividades diárias, tem oscilação do sono, às vezes não tem um sono muito bom, o paciente pode ter risco maior para diabetes, para iniciar uma doença cardíaca, né, infarto ou aumento dos triglicerídeos, colesterol. Então, são vários sintomas, mas basicamente o que a gente pega, né, no nosso consultório, quando o paciente está tendo essa queda de testosterona, são sintomas sexuais, né, não consegue ter ereção, ou às vezes não tem vontade de ter relação, e indisposição no dia a dia, né, não consegue mais praticar atividade física, não consegue ter a disposição que tinha no trabalho. Então, quando você faz reposição de testosterona, você tem uma mudança na qualidade de vida de um modo geral do homem, né? E qual a relação dos hormônios masculinos com a calvície? Quando você usa uma quantidade maior de testosterona, você acaba alterando a produção do pelo e às vezes uma queda dos pelos, né? Então, quando o paciente tem uma produção maior de testosterona, ele tem um risco maior de ficar calvo, né? Perder peso. Então, tem essa relação do aumento, né? Lógico, quando você faz um uso abusivo de testosterona. Testosterona em fases normais, que é o que a gente quer atingir quando faz a reposição, não tem muita relação. O que tem é quando a pessoa quer tomar testosterona a mais do que o normal. Uhum. Todo homem deve fazer a reposição de hormônios quando há um declínio ou não é recomendado para todos? Bom, isso depende muito de cada paciente. Se é um paciente que tem uma testosterona baixa, mas não tem sintomas, é melhor evitar você fazer essa reposição, né? Por você que pode, evitar? às vezes, usar medicação. Porque quando você faz a reposição hormonal sem sintomas, você acaba levando o paciente a ter que fazer uma reposição para o resto da vida. Então, não adianta você tomar uma dose de testosterona, você vai ter que tomar para o resto da vida. Então, pensar assim, o paciente está com a testosterona baixa, não tem sintomas, está ativo, está bem, talvez aquela testosterona baixa já faz o efeito para ele. Ninguém é igual, né?
mas quando a gente leva em consideração, a maioria das vezes a pessoa tem sintomas. Então, quando a gente tem um paciente com a testosterona abaixo de 300, o ideal é fazer esse tratamento e aí você vai ter que fazer esse tratamento para o resto da vida. Não tem como fazer uma vez só a reposição. Esse hormônio que a gente usa, ele tem uma meia-vida, ele é metabolizado pelo nosso corpo. Então, com o tempo, ele vai reduzindo até níveis baixos. Então, você sempre tem que fazer. Hoje, a gente tem hormônios que você pode usar a cada 15 dias, a cada 10 dias, a cada Orais, 2 né? meses. Orais ou tem gel também, igual tem para as mulheres? Ó, o gel existe, né? Mas não é muito... particularmente, eu não acho muito seguro, porque o gel, ele tem uma... Ele depende muito da temperatura. Se está muito calor, você passa o gel, aquele gel evapora mais rápido. Ou se o paciente tem uma criança em casa, se ele usa gel, encosta nessa criança, essa criança pode absorver o gel. Então, geralmente, eu não sou muito fã de fazer reposição hormonal com tópico, né, com pomada, gel. O que eu geralmente recomendo é um injetável. O injetável, sim, o injetável, apesar de ser, é uma agulha, você vai tomar ali, mas você tem uma qualidade de vida, um aumento da qualidade de vida tão grande no paciente que isso acaba sendo algo secundário, né? Todo paciente vai aceitar quando ele tem um ganho nessa qualidade de vida. Então, assim, geralmente eu peço injetável, ou hoje em dia você pode fazer o uso de pellets, né? Que são como se fossem implantes que você coloca no subcutâneo, né, embaixo da pele. O problema é que esses implantes, eles têm um custo muito alto, entendeu? Quando você compara com a medicação injetável, né, que é intramuscular, é quase 10 vezes o valor normal. Então, hoje, a gente tem uma segurança maior nos injetáveis. Via oral, né, existe medicamento via oral também, só que não tem no Brasil. Esses medicamentos estão para chegar ainda, vai ter que ser liberado pela Anvisa, né, que é o órgão que avalia essas medicações. Eu acredito que mais para frente a gente vai ter esses medicamentos via oral, que é mais fácil, né, mais fácil de aderência. Bem, você falou dos benefícios, que a qualidade de vida melhora muito. Mas tudo tem seus prós e contras, né? Pode trazer alguns efeitos colaterais para os homens, a reposição hormonal? Assim como muitas mulheres não se dão bem com anticoncepcionais ou hormônios. Isso. E nem todo mundo pode usar. Na verdade, também, né? assim, se a gente levar em consideração os benefícios e os contras, né, em relação ao uso do hormônio, obviamente os benefícios sempre superam. Mas quando você faz uma reposição hormonal, primeiro que você tem que acompanhar o homem. Não adianta você fazer reposição hormonal e largar para lá, né? Você tem que avaliar a cada 3 meses, pelo menos no primeiro ano, e depois a cada 6 meses. Então, esse homem, quando faz a reposição hormonal, você tem que fazer a reposição para manter a testosterona no limite normal dela, nunca acima do normal. Então, quando essa testosterona às vezes atinge pico acima do normal, o paciente pode ter um risco. Às vezes um risco de hipercoagulabilidade, o sangue, né? O sangue pode ficar mais grosso, né? O paciente que tem histórico familiar de câncer de próstata, ele tem um risco maior desse câncer chegar mais cedo. Obviamente a gente não vê isso na prática clínica, geralmente são pacientes que vão ter o câncer de qualquer forma, né? Mas existe esse estudo, essa teoria a respeito disso. Então você sempre tem que fazer exames de PSA e toque com mais cuidado nesses pacientes que você faz reposição hormonal. E aumento da pressão arterial. Quando o paciente começa a usar testosterona e essa testosterona fica muito alta, ela pode aumentar a pressão arterial. Mas se você levar em consideração os benefícios de controle, né, controle da pressão quando você está em valor normal de testosterona, proteção cardíaca, redução dos triglicerídeos, evitar ter a diabetes compensada, estímulo para você fazer alguma atividade física, isso tudo se supera. E você citou alguns exames, mas que exames devem fazer parte da rotina do homem? Bom,
Isso depende muito da idade de cada homem, né? Quando a gente faz a reposição hormonal, é normal a gente pedir sempre um hemograma para poder avaliar a taxa de hemoglobina que aumenta nessa reposição hormonal. A gente pede geralmente PSA, né? Para poder avaliar se existe alguma oscilação. Exames relacionados à parte do fígado, né? E eu acho que é só isso, glicose também, mas geralmente quando, né, se pensar na fase, num global, né, de todo homem, é bom avaliar colesterol, glicose, hemograma, PSA, testosterona, né? A gente então falou... tudo isso faz parte dos exames. Você falou do declínio ali em certa idade, mas o declínio de hormônios masculinos pode acontecer também, porventura, mais cedo? Pode. Às vezes, tem pacientes que têm o uso de... Isso é comum, né? Muito aí em Santa Maria. Às vezes a pessoa usa muito agrotóxico e às vezes acaba não usando o EPI, né? Que é a roupa de proteção e tudo. Então, a absorção do agrotóxico pela pele ou pela respiração, isso pode afetar as células do testículo. Então, pacientes que fazem uso de agrotóxicos, eles podem ter uma queda hormonal. Pacientes que fazem escala de plantão, ou seja, trabalha muito à noite, ele não tem o ciclo circadiano comum, então isso pode reduzir a testosterona também do homem. Pacientes que usam derivado de petróleo, às vezes trabalha em algum local com tinta, né, ou em posto de gasolina, que tem aquela absorção de petróleo, às vezes mexe, né, com óleo, gasolina, às vezes não usa nada e aquilo absorve pela pele, isso pode afetar a produção da testosterona. Mas pacientes também, por exemplo, se o paciente trabalha com raio-x, ele pode ter muita radiação no testículo, produzindo menos testosterona. Pacientes que usam quimioterapia, né? Às vezes está fazendo um tratamento por um câncer de outra situação e aquilo pode reduzir a testosterona. Então, tem uma série de fatores. Agora, as principais é o que mais acarreta a redução da testosterona: sedentarismo e alteração e alimentação irregular. Então, um paciente que não faz atividade física, que se alimenta com muito carboidrato, glicose, ele tem um aumento da gordura no organismo, ele tem uma chance maior de ter essa testosterona baixa. Então, quando se pega pacientes com 30, 35 anos, com a testosterona muito baixa, é comum a gente não fazer a reposição. Primeiro, você tem que orientar esse paciente que ele tem que fazer alguma atividade física, ele tem que ter uma noite boa de sono, ele tem que ter uma mudança na alimentação dele, para depois pensar na reposição hormonal. Então, nesses pacientes é muito comum, às vezes, você fazer uma mudança do hábito da vida daquele paciente e essa testosterona voltar sem a necessidade de fazer a reposição. Lembrei agora das pessoas que fazem academia, que usam tal do ciclo ou bombas, mais conhecido como bombas. Muitos dizem que isso atrapalha na função sexual do homem. É verdade essa afirmação? Tem ligação com os hormônios masculinos? Tem. Quando você faz o uso da testosterona, como é feita nas academias, com pacientes que fazem fisiculturismo, que é aquele que quer ganhar grande massa de muscular, esses pacientes começam a usar muita testosterona. Por exemplo, igual eu falei, tem paciente, a gente faz reposição a cada 10 dias, 15 dias, 2 meses. Esses pacientes que fazem uso dessa testosterona, eles usam uma dose, uma a cada 2 dias, uma a cada 3 dias. Então a testosterona desses pacientes variam entre 2.000 a 3.000. O normal é a testosterona variar de 400 a 900. Então você imagina, um paciente desse está com a testosterona 3, 4 vezes do valor, o valor superior dela. Então o que isso acarreta? Não só problemas sexuais, porque quando esse paciente para de tomar testosterona, o testículo, para produzir a testosterona natural, ele demora muito tempo, ele demora às vezes 6 meses, 1 ano. Então esse paciente tem uma perda da libido. E aí às vezes você tem que fazer medicamentos para estimular aquele testículo a produzir testosterona, né? Então esses pacientes que fazem o uso da testosterona de forma indiscriminada, eles têm um risco maior de infarto,
aumento do coração grande, né? Eles têm um risco de trombose, né? E, obviamente, esses pacientes vão, num futuro, ficar inférteis, né? Não vão conseguir ter filhos e vão ter uma atrofia testicular. Por vezes, você consegue voltar a formar espermatozoide, tudo, né? Às vezes, em alguns pacientes, você consegue voltar a ter a função natural, mas tem uma parcela grande desses pacientes que eles ficam estéreis, e aí esses pacientes vão ter que usar realmente a testosterona pro resto da vida. É o que acontece com fisiculturistas, né, e com outros atletas que às vezes precisam dessa produção maior de testosterona, ou esse ganho de massa, né. Bem, o recado para os homens: se sentiram cansados e mais o que, doutor? Procurar um urologista. Então, assim, pacientes com 35, 40 anos, que às vezes tem uma queda, da libido, ou estão cansados e tudo, é bom, às vezes, procurar um urologista para a gente poder avaliar essa questão também, tá? Mas o maior, eu acho que o mais comum, né, maior quantidade de paciente que a gente vê é nos pacientes de 50 anos para cima. Quando esse paciente começa a ter uma queda de ereção, a ter uma indisposição no dia a dia, ou às vezes não tem vontade de ter relação com a mulher e antes tinha, é bom avaliar com o urologista, porque isso pode ser uma queda de testosterona. Isso não vai melhorar só o casamento, né? Isso vai dar disposição àquele paciente a trabalhar de uma forma melhor, vai dar uma disposição maior dele fazer uma atividade física, né? Vai fazer com que ele perca peso, tem uma facilidade de perder peso, fazendo não só atividade física e, né, alterando a alimentação. Então, nesses casos, principalmente nos pacientes de 45, 50 anos que têm esses sintomas, é bom procurar um urologista para fazer uma reposição. Hoje a reposição hormonal é algo seguro. O que não é seguro é quando o paciente quer fazer aquela testosterona que eu falei aqui anteriormente, testosterona acima do limite normal. Isso não é seguro, né? Mas o paciente dos 45, 50 que tem esses sintomas tem uma segurança já estudada, com vários artigos já mostrando o benefício da reposição de testosterona. Aqui em Santa Maria de Atibaia, você atende na Clínica Renascer, que dias e qual o telefone de contato? Geralmente eu trabalho nas segundas-feiras na Clínica Renascer, fica na frente ali do hospital, né? O telefone de lá é o 999-61-6143. Repetir aqui, 999-61-6143. Muito obrigada por sua participação. Uma boa tarde e até a próxima. Muito obrigado pelos ouvintes. É sempre bom aqui estar falando um pouquinho com vocês. A gente tem a parte de urologia aí, que é uma especialidade que, né, tem muita informação para passar, e eu fico muito feliz de poder ajudar aí a passar essas informações para vocês, tá bom? Muito obrigada mais uma vez, uma boa tarde. E para você, amigo ouvinte que ficou na Sintonia Pomerana FM, o nosso Papo de Mulher vai se despedindo por hoje. Vocês, homens, não se esqueçam de procurar um médico, um urologista. Até a próxima quinta-feira. Tchau, tchau para você. Fique com a canção de Bruno e Marrone, Homem do Meu Tempo.